Conta essa história aí, brother. Karl Marx. Vamos lá. Alexandre. Vitor. Vou começar aqui com uma citação. Pra fazer o episódio já se pensarmos. Porque eu gosto de pensar. Uma máquina de pensamento tá aqui dentro. Chamado cérebro. Quer ver? Nada a ver. Tá bom. Abre aspas. Deixa eu citar. Até agora os filósofos ficam preocupados na interpretação do mundo de várias maneiras. Sendo que o que importa é transformá-lo. Fecha aspas. Quem disse isso foi o Carlinhos Máximos. É o nosso querido Karl Marx, o nosso protagonista do episódio de hoje. Eu quero conversar com você um pouco sobre a vida dele. Quero falar com você sobre as principais ideias desse menininho que apronta altas aventuras. E a galera gosta muito. Mas também tem quem não goste. Tem quem não goste. Tem quem não goste. Um divisor de opiniões. Né? Um ultrajante. Ele é polêmico. Ele é polêmico. Bem, Nick, eu não sei se você... Na verdade, vamos conversar de você? Vamos vir partir de você? Vamos? Tá. Pela mecânica, pelo gameplay, Vai. pelo joguete. O que tu quer O saber do você Karl Marx? sabe do nosso querido Carlos? Vagabundo. Pode procurar aqui na região. Procura quem fez as obras. Nenhuma é dele. Não subiu o muro. E tá se achando trabalhador. Tá se achando trabalhador. Defenda a classe trabalhadora. É verdade. Não, eu sei que é o cara lá do comunismo, né? Comunismo. Que é o lance, escreveu o livro Manifesto. lá, o manifesto lá, escreveu, ele era, se eu não me engano, ele era um jornalista, ou trabalhava em umas publicações, alguma coisa do jornalista. Acho que a mina dele sustentou ele um tempo também. Ele tava meio ruim de grana. Meio ruim de grana, que é do game, mas perde um pouco da credibilidade também. Que isso, Nico? Ah, cara. Você acha mesmo que perde? Eu acho. Por quê, cara? O cara escrever o manual do futuro da humanidade realmente implica o fato, mas ele também deveu ser asa. É que acho que tem que ter algumas paradas pra te dar essa moral gigante, assim. Eu acho que é tudo uma questão de procurar. Sabe quando você tá procurando o erro? Aí eu acho que é esse tipo de coisa. Olha, o Max, a mulher que bancou ele. E o que isso tem a ver com o fato da sociedade se transformar através de uma luta de classes? Nada. Acho que é apenas uma forma de sujar a imagem, como uma forma de descredibilizar, sendo que não tem nada a ver com o papo do cara. Nada a ver. E nem pense que eu sou o marxistazão do rolê, tá? Eu mesmo vejo o Marx errando em vários aspectos. Eu vejo De porque... 0 a 100, qual nota tu dá pras paradas que ele diz? 80. 80? Maluco mandou bem. Marx, cara, dentre várias coisas, eu acho que a principal contribuição dele, as duas principais, na verdade, é a questão da luta de classes, enxergar o grande motor da história, né, como ele mesmo cita, que é ver que a luta... ele pegou um estudo do Hegel, que é um outro filósofo muito difícil de se muito entender. difícil, é alemão, difícil. não é? É alemãozão. Aí ele nunca acaba as palavras, Não, as frases. É um desgraçado. Esse aí não é filósofo. Não, é filho da puta. Não, Hegel é muito difícil, mas o Marx... É porque, tipo assim, eu vou tentar sintetizar uma ideia que um amigo meu, o Mário, professor de filosofia também, um beijo pro Mário, ele me explicou há pouco tempo. Hegel, ele defende, resumidamente, né? Ele defende um esquema de uma dialética, que como se a história se movesse da seguinte forma. Um conceito mais conhecido pelo Marx, que é uma tese, uma antítese, gera uma síntese, e essa síntese vai ter uma antítese que vai gerar uma outra síntese, sabe? Tipo, a sociedade de hoje que tá aqui agora, o status quo, quem tá no poder agora, vai ter o oposto, vai vir. Sempre. E aí vai rolar um conflito entre essas duas classes. E vai sair um novo embrião, uma nova sociedade daquele conflito. Tá. Dando tempo suficiente, vai vir a antítese desse grupo, que vai gerar uma outra, e assim, né, sucessivamente. Hegel enxergava isso como uma espiral, que ficava acontecendo pra sempre, né? E ele falava que não tinha como você interpretar a humanidade como um todo, porque nós somos frutos do nosso meio. Nós somos frutos do espírito do nosso tempo. É o termo que o Hegel usa. Você viu com o papo de maluco já, né? Não, pra mim tá fazendo sentido. Beleza. Tá Então, tranquilo. assim, por exemplo, como que eu vou criticar o meu tempo se eu sou fruto dele mesmo? Não tem como. Entendeu? Não. O Hegel falou que você pode. Tá bom. O que ele fala é que você tem uma limitação
até onde você consegue pensar por fora dele. Por exemplo, hoje eu estudo Japão feudal. Eu tenho uma perspectiva que os japoneses feudais da época não tinham. Porque eu estou em uma outra ótica. Tá. Do meu tempo, analisando aquele tempo. Claro, ao mesmo tempo, eles também têm óticas e interpretações daquele tempo que eu nunca vou ter. Mas olhando geral, o panorama geral, eu consigo entender, né, aquele tempo de um jeito que eles não conseguiam. Hegel fala que existe um limite para isso. A pessoa do próprio tempo interpretando o seu próprio tempo, o espírito do seu tempo, que ele até chama de Zeitgeist. Aquele documentário de maluco lá que ficou famoso depois. Bem, o que Marx fez? Marx falou, ok, concordo, foda. Só que o Marx falou, mas eu acho que dá pra gente expandir as fronteiras desse espírito do nosso tempo até pegar a história da humanidade. E aí Marx começou a tentar estudar e encontrar características em comum em toda a história da humanidade. Você tá entendendo? Ele só quis expandir o período. O Hegel fala, daqui até aqui você é fruto do seu meio. Marx tentou empurrar essas fronteiras e aí ele encontrou algumas coisas, como a luta de classes. O que é a luta de classes? A história se move dessa forma. Você tem uma classe dominante, uma classe dominada. Em determinados momentos há crises e situações ruins, onde a classe dominada ela entra no fundo do poço, fica muito ferrada e ela está disposta a tudo pra quebrar a classe dominante. Tá. Isso gera um conflito, uma nova sociedade que vai acontecer sucessivamente. Isso é lindo, cara. Sem brincadeira, isso é um dos maiores descobrimentos da humanidade. Entender o motor da história, e isso eu falo, Marx mudou pra caralho. Que realmente é o motor da história. Não só Marx, né? Hegel também teve a sua contribuição importantíssima e tal. Inclusive, vale o episódio de Hegel, que eu vou ter que passar 8 horas estudando. Como se ele tivesse se afastado do formigueiro. Isso. E visse que, de tempos em tempos, o formigueiro faz isso aqui, esse circuito aqui, e age dessa forma. Se a gente destruir o formigueiro sempre se destrói de tempos em tempos, ele volta a fazer essa parada aqui. E o que faz ele se destruir todas essas outras vezes? Como Marx leu sobre a história da humanidade, ele conseguiu identificar características em comum entre todas essas sociedades, entendeu? E hoje, a gente falar sobre isso, luta de classes, é uma coisa que você fala, maneiro. Mas é uma coisa que já está um pouco inserida no nosso imaginário. Não é uma coisa tão revolucionária, mas é porque ele descobriu, entendeu? Que a luta de classes move o mundo. Ele descobriu isso. Ele descobriu que o que faz o mundo caminhar para onde quer que ele esteja caminhando. Tá, mas a parada dele é... que nem agora, por exemplo. O lance de 50 anos para agora é que o CEO da empresa antes ganhava 100 vezes mais, agora ganha 200 mil vezes mais do que o chão de fábrica. Certo. A teoria do Marx tem a ver com... Quando chega num exponencial do CEO ganhar, sei lá, tantas vezes mais e a parte de baixo tá tão fodida, tipo o chão de os 95% da população tá muito, muito pra baixo, o cara tá muito, muito pra cima, vai dar merda. Quase isso. O lance é que o Marx não falou sobre os tempos atuais, nem no teu tempo, né? Ele morreu. Então ele só falou que existem momentos de recessão. Os economistas chamam de recessão, ele chama de crise cíclica do capitalismo. É um momento onde, às vezes, por máquinas tomando emprego, gera um desemprego muito grande e a pessoa, e aí a classe mais pobre não consegue entrar. E aí a parada se destrói pra se ajustar. Isso. Marx fala que isso é uma constante na história. E realmente é. Em 1874, se eu não me engano, ou 76, nós tivemos a primeira grande crise do capitalismo. Primeira. Quando? 1876 ou 74, 75. O que aconteceu? Superprodução. Produziu-se muito, né? E essa produção exacerbada fez com que a galera não conseguisse vender. E sem vender, não tem emprego, enfim, crise, né? O que aconteceu? Naquele momento, a solução capitalista foi uma solução que era possível materialmente ainda. E não tá longe de ser uma solução boa. Foi o imperialismo europeu. Foi levar para outros continentes que ainda não estavam incluídos dentro da lógica capitalista da época, levar esse excedente e gastar dinheiro lá. E aí rolou o neocolonialismo, né? Na Ásia e na África, principalmente. Essa foi a solução. Só que em 1929 não tinha mais para onde ir. Novamente rolou uma crise cíclica do capitalismo, segundo Marx, em 1929. Só que dessa vez,
Pra onde que a gente vai levar o excedente de produção? O mundo todo já está conectado. O mundo todo já tem o seu papel dentro da lógica capitalista mundial. E aí a solução deles foi reinventar um pouco o capitalismo, que foi, né, o New Deal, que foi aquele negócio que a gente chama de uma pequena intervenção do Estado para, né, controlar um pouco o liberalismo econômico. Esses momentos de crise, segundo Marx, são os momentos... É o momento. Vai ter uma revolução, segundo ele. Vai ter. Vai ter um momento onde a classe trabalhadora vai falar, não aguento mais. E quando chegar no fundo do poço, que vai sempre ter, segundo Marx, crises cíclicas. Sempre vai rolar. A última relativamente grande que nós tivemos foi em 2008. Né? Em 2008 rolou uma crise e... Pô, a galera até... É foda falar isso porque é muito recente, mas dizem que a própria ascensão da extrema-direita no mundo é uma consequência da crise de 2008. Né? Que é quando a galera começou, e aí, o establishment tá contra a gente. Temos que trazer um outsider, uma outra galera pra representar. E aí veio Trump, né? Enfim. Mas isso aí é bem especulativo porque acabou de acontecer. De qualquer forma, o que importa nesse momento pra você entender é que Marx, quando ele fala da revolução em si, ele fala que é quando a classe dominada ela chegar num ponto onde a sociedade capitalista não contempla mais ela mesma. Quando a crise atingiu o fundo do poço. Sabendo disso, uma coisa que Marx não preveu, e aí é menos um ponto para ele, né? O capitalismo se reinventa constantemente. Ele se reinventa a tal ponto de que se for necessário vender sua própria carcaça, ele vende. Mas segundo Marx, essa mesma parada da classe dominante chegar num momento quase predatório da história e, enfim, rolar esse tumultão, rolava antes do capitalismo também, antes de ter dinheiro. Rolava. Tá, mas sempre rolou. Tá. Rolou pior. Marx sempre defendeu que capitalismo não é o pior sistema do mundo, não. Melhor do que vários outros sistemas. Porque é mais fácil de regular? Não, porque é mais... Olha como é que era um camponês feudal, como que era um escravo, sabe? E como vivia essa galera no capitalismo. Acabou a escravidão, pelo menos, né? Naquele jeito. Então houve uma melhora. Por uma questão de mobilidade social também? Houve uma melhora e o capitalismo tem o seu mérito, só que não é o suficiente. Uma coisa que Marx não disse, mas a gente pode aplicar, forçando um pouquinho as ideias marxistas dentro desse template, é que se você voltasse no tempo, chegasse para um dono de fábrica durante a Revolução Industrial e falasse, ó, você tem que pagar 13º, você tem que pagar salário mínimo, você tem que, sabe, falasse todos esses direitos que nós temos, ele ia falar, você tá louco, você tá querendo transformar meu coisa em comunista. Tá ligado? A gente já virou comunista agora? O Estado tem que pagar tudo isso de imposto? Mas é um lance também que essas leis trabalhistas não é pra tudo que é lugar, né? Como assim? 13º e férias. Sim, tipo, sim. É uma coisa de alguns países também. Sim, né? não. Se tu chegar em vários países hoje, o cara ainda vai ter isso aí. Vai pra caralho. É isso, assim. Não, é a mesma coisa que tem, por exemplo, quando você fala de aumentar o período da licença maternidade. Se eu não me engano, Noruega é 2 anos. Eu sei que tem países que são 2 anos de licença maternidade. Que legal. É um tempão que o governo fala. Sabe por quê? Porque os parâmetros... Isso aí é muito importante, cara. Os parâmetros mínimos que um cidadão tem que ter de vida material garantida muda de acordo com o tempo. E ao passar do tempo, e isso novamente é forçar as ideias marxistas num novo contexto, com o passar do tempo vai chegar num ponto onde o mínimo vai ser coisa pra caralho. Entendeu? O trabalhador, ele vai exigir uma qualidade de vida material, uma qualidade de vida emocional, sabe? Meu trabalho tá me fazendo mal, trabalhando muito. Eu exijo que eu possa tirar férias 2 vezes no ano, sabe? Vai aumentar de tal ponto que vai chegar no... Existem algumas soluções. Uma coisa comum na história é que a classe dominante, ela meta o louco. E aí role o fascismo ou algo do tipo, novamente. O fascismo é isso, é quando a classe dominante ela tem medo de perder a sua propriedade. Isso aí, resumidamente, fascismo. Ela tem medo do comunismo, medo do socialismo e ela apoia os radicais. Ela apoia o fascismo, o nazismo, o que for. Isso é o cerne do fascismo pelo mundo. Se não fosse isso, se não fosse o medo do socialismo durante
durante a Europa, nos anos E tu 20, acha que 30. isso é uma coisa consciente? É consciente. Não consciente. Como é que eu posso dizer? Em conjunto. Não há uma reunião entre burgueses, os maiores burgueses do mundo. Não. É o burguês que fala, pô, o cara quer tirar a minha propriedade. Eu prefiro apoiar essa galera. Porra, é o que acontece constantemente. O pessoal que apoia a milícia. Entendeu? O pessoal que apoia a milícia porque tá com medo de tomar um tiro de um criminoso, de um outro bandido. Aí fala, eu prefiro gastar 300 conto por mês pra pagar a milícia do que, pô, eu sair na rua tomar um tiro, meu filho tomar um tiro. Entendeu? É a escolha de menos pior. A burguesia escolheu Hitler, escolheu Mussolini com medo do pior de todos, que seria o socialismo. Todos os países, a Alemanha, a Itália, todos os países tiveram uma ascensão socialista muito forte antes da ascensão fascista. E é isso que acontece. De acordo com as ideias marxistas, o que vai acontecer é que vai chegar num ponto onde a classe dominante vai querer meter o louco. E aí dominar todo mundo, impedir, porque não quer perder o seu privilégio. Aí é Paulo Freire, né? Eu jogo aqui, Paulo Freire, Marx, tá? Seria ingenuidade achar que as classes dominantes iriam entregar o seu privilégio, não? Entregar o seu status social. Então não é da classe dominante que vai vir a revolução. Não é. Então sempre... Não querendo fugir muito do tema, mas eu acho o tema muito bom mesmo. Isso é o que mais me faz ter um pé atrás com alguns movimentos identitários. Tá ligado? Movimentos né? Não que não seja importante, lutas antirracistas, antimachistas, acho irado e tal. Mas quando você vê umas empresas gigantonas, tá ligado? Metendo uns papos desse, não. Tá, mas aí não tem a ver com as pessoas do movimento, tem a ver com a firma querer ganhar em cima da parada. Mas é esse que é o ponto. Mas é isso que eu quero dizer. Tipo, essas lutas são, no final, uma luta... Não, o que eu quero dizer é, tipo assim, cara, quando você vê que esses discursos estão sendo usados pela classe dominante, você vê que no final esse discurso é da classe dominante. Ou está sendo, né? Cooptado. E novamente, não é que ser machista é bom, não é isso que eu quero dizer, né? Mas eu quero dizer que o discurso, sabe, a forma de levar a parada é uma forma completamente que corrobora com as ideias da classe dominante. Pô, cara, a galera mais progressista é tudo galera daqui de Pinheiros, tá ligado? Galera que tem grana. Discurso da elite. No final, o discurso da elite. E eu até tava comentando. Muitas vezes, inclusive, é um discurso da elite utilizado como uma forma de esconder elitismo também. Tu acha que tem esse pensamento? Tu acha que tem esse raciocínio? Eu acho que Acho que não é só um monte de gente pensando por si só, do tipo... Não, eu acho que é Ô, Nico, eu acho que você presume que eu quero dizer que há uma reunião entre executivos e não é o caso. Eu acho que o capitalismo, como ele é feito, ele possui comportamentos constantes. Dentre esses comportamentos o que vai me fazer vender mais. Tá. E o que vai fazer vender mais, se for falar, chega de violência, abuso em empresa, ou sabe, alguma coisa. Se isso fizer, eles vão fazer, mas ao mesmo tempo, essa mesma galera, se chegar num ponto onde descobrirem que falar violência na empresa contra a mulher, sim. Se isso vender, eles vão falar, brother. Entendeu? Sim. E isso, então esse que é o meu ponto. Tipo, no final, o que a gente tá lutando contra? A gente tá lutando contra o quê, exatamente? No final, cara, novamente... Mas aí dessas pautas, sei lá, dar soco em mina não é legal. Sim. Se tu vê uma empresa apoiando dar soco em mina não é legal, só é legal pra caralho. Não, eu não tô falando que é ruim. Eu não tô falando tipo assim, estou errado. Não, pelo amor de Deus. É que parece que tá dizendo, sei lá, se uma empresa de hidratante faz uma campanha contra, sei lá, violência contra a mulher, sim, ela, obviamente, no cerne da campanha, ela tá fazendo porque vai dar valor pra marca. É isso. Ponto. É isso. isso. Mas não é uma parada ruim na minha cabeça. Não é uma parada ruim. Tá. Não necessariamente a gente precisa fazer julgamento de valor, cara. Tá. A gente pode só entender o que tá acontecendo. E eu acho que é tão importante quando você entender que, pô, bater em mina é ruim, é você entender, bater em mina é ruim e tem gente que quer ganhar em cima disso. Tão importante quanto. O que vai fazer com essa informação... Pra mim, tem gente ganhando, tem gente que quer ganhar em cima. É tão intrínseco
Pra mim é uma parada tão... É muito... Ah, mas aí acho que... É muito... todo mundo Aham. tem o mesmo sentimento. Ah. Todo mundo só não quer, sei lá, sentir medo, dor, fome, mas parada. E todo mundo quer vencer, ganhar dinheiro, ganhar... E é isso. Mas é que existe uma diferença grande entre o níquel querer, sei lá, falar isso numa mesa pra ganhar um biscoitinho e uma empresa contribuir para sistematicamente a institucionalização do uso de pautas sociais. Existe uma diferença muito grande, sabe? O impacto do níquel é muito menor do que o impacto de uma campanha no horário nobre da Globo, pô. Entendeu o que eu quero dizer? Então, no final, eu acho que é até importante deixar claro isso. Não é que seja ruim, não é que seja contra isso daí. Eu acho maneiro que essas pautas... Gostaria só que fosse mais percebido. Eu acho que as pessoas precisam entender que não vai pensando também que essas empresas são tipo assim, tá ligado? É o mundo melhorando. Não é o mundo melhorando. É o mundo agindo como ele sempre agiu. O capitalismo agindo como ele sempre agiu. Que é completamente fora do conceito de moralidade. Que é um... Cagando. É um bicho incontrolável. Exato. Mas às vezes esse bicho vai pro lugar bom. Exato. E nesse ponto, as empresas que falam, pô, bater em mina é errado, foi pro lado bom. Mas esse mesmo bicho pode ir pro oposto, quando ele quiser vender. Então é do mínimo preocupante. Aí meio que dando uma defendida no capitalismo, é que eu acho que esse bicho aí, ele também sei lá, se é guiado pelo consumo, indiretamente ele é guiado por pessoas, e indiretamente ele é guiado pelos valores das pessoas. Então, não vai rolar uma campanha muito bem vista hoje em dia, e sei lá, a publicidade mudou hoje em dia, porque, porra, velho, se fizer uma campanha com uma piada racista, de repente, há 80 anos atrás, rolava de boa. Mas uma coisa, eu acho que não... Esse animal, esse bicho capitalismo, ele meio que a sociedade vai dando as raçãozinhas pra ele aqui, ó. Mas o que você acha que cria a moral da sociedade? O próprio capitalismo. Entre outras coisas, né, cara? Pô, cara... Não é só... Não, eu não tô falando que é tipo, algo controlável. O que eu quero dizer é que é um pouco... Até ingênuo. É que o capitalismo, pra mim, é só um template pra qualquer relação humana. Então, o que controla tudo não é o capitalismo. É tipo pessoas, relações humanas. E nas relações humanas, tem gente que vai ficando filha da puta e entra num ciclo, se junta com outra pessoa filha da puta, ou medo. As motivações são diversas. Mas pra mim, capitalismo é um... Não sei se é o melhor template, certamente não é o pior template, mas ele é só um template. O único problema intrínseco mesmo do capitalismo é que ele permite que suba na hierarquia quem está mais disposto a abrir mão de valores morais e éticos. Também. A empresa... Também. E isso é perigoso pra caramba. Entendeu o que eu quero dizer? Isso é o problema real do capitalismo. Se uma empresa estiver disposta a falar bata em mina e no outro ano falar não bata em mina, a empresa estiver disposta a fazer campanha antirracista e se daqui a 50 anos campanha pró-racista, se ela estiver disposta com dados falando vai vender, ela vai fazer. E a empresa que fizer isso, que não tiver nenhum critério moral e ético, é a empresa que vai estar no topo e vai ser a mesma empresa que vai influenciar maior a sociedade para criar novos valores morais. Sim. Esse que é o problema do capitalismo. Que eu acho que ele tem... Não é nem só esse problema, acho que tem vários problemas. Lógico, sim. Mas é um lance que tem que estar sempre em xeque, assim, né? Por isso o capitalismo, ele precisa ser uma ferramenta. Entendeu? Precisamos escolher racionalmente os valores que nós queremos, o que nós achamos como correto, em assembleias e conversar, para se nós quisermos usar o capitalismo como uma fonte de riqueza para aplicar esses valores, não é o fim do mundo, é ok. Entendeu o que eu quero dizer? O capitalismo em si vai levar a gente, inclusive, para a destruição, né? Porque se o capitalismo em si achar que destruir toda a Amazônia vai ser bom para a empresa, ele vai destruir toda a Amazônia.
Se o capitalismo em si fala, não. É que eu não consigo enxergar essa tua frase como capitalismo, assim. Eu consigo enxergar se a humanidade decide isso. Nigga, num estado não capitalista, não vai ter esse medo. O poder, as pessoas, a relação vai estar lá. Nigga, mas aí basta... As merdas, diferentes merdas podem acontecer, diferentes coisas de se falar. Sim, mas o que impede um estado capitalista de fazer isso é apenas a moral e a ética de um líder, de meia dúzia de executivos. O que impede num estado mais intervencionista, socialista, de acontecer isso, são assembleias de todos os cidadãos, é o Estado. O Estado, ele tem essa importância porque ele, pelo menos teoricamente, ele fala de acordo com a opinião do povo. O capitalismo nem isso, entendeu? Não tem nem essa barreira do opinião pública. Aí tu tá falando do capitalismo totalmente nada regulamentado, né? Sem nenhuma intervenção de Estado. A gente tá falando... Extremos dos extremos, a gente tá falando de... Isso, mas é pra tentar entender, né, as possibilidades, a gente usa extremos. É que eu não acho que é salutar uma parada sem check nenhum, que é o que... Muita gente defende, né? Muita gente acha que não tem que ter check nenhum, que é um lance que, inclusive, eu acho que a galera defende do tipo, não tem que ter salário mínimo, não tem que ter férias e o caralho, porque tem que também criar vagas pra empregos que pagariam menos, senão é mais fácil botar uma máquina. Isso, tem uma lógica nisso também. Sim. E eu nem desconsidero que essa lógica faça sentido, não. A lógica liberal. Até que ponto? E nem sempre também gera emprego também. Tipo, tem uns... Às vezes, pô, uma empresa... Se puder botar um robô mesmo assim, eu coloco. Tá ligado? A empresa vai botar um robô, velho. Entendeu? Se o Estado falar, não pode botar robô. Ai. Pronto, tem mais emprego, tá ligado? Do que com robô. E não necessariamente mas a lógica existe. Eu não desconsidero, não. Mas, nego, falamos muito, conversamos muito. Brigamos do bem, mas brigamos. A gente não brigou. Brigamos do bem. A gente não brigou. Brigamos do bem. Cala a boca, bem, cara. É uma piada. Fiz antes da invenção. Mas eu quero falar agora com você sobre a vida do Marquinho. Deitado lá, só escrevendo, fazendo nada. Ele escreveu, hein? Esse aí gosta muito de escrever. Nosso querido Karl Heinrich Marx. Henrique, vou chamar de Henrique agora. O Henrique, ele nasceu em Trier, lá na Renânia, que é uma província da Prússia, que é a Alemanha hoje em dia, né? O nosso querido nasceu no dia 5 de maio de 1818, Alexandre. 1818 ele estava aqui e é importante deixar claro que ele não era pobre. Tá? Ele veio de uma família classe média alta, assim. Então ele, inclusive, é o que fez ele ter acesso a livros e tudo mais. O pai dele era advogado bem-sucedido e conselheiro do governo. Então o pai dele estava ali, entendeu? Muita gente não sabe disso. Ele estudou na Universidade de Berlim e lá ele estudou filosofia. Que a formação do Marx é essa mesmo. Ele, aos 23 anos, já tinha virado doutor. Estudou bem. O maluco estudou bem. Foi bem. Isso, Só que ele vai sempre ser o crítico do governo. Esse governo aí... Mas ele... Assim, eu juro que eu não tô enchendo o saco, mas ele não chegou a trampar de tipo, o que ele... Não, ele trampou como jornalista. Como jornalista, né? Isso, porque ele vai ser muito crítico. E aí a galera fala assim, mano, escreve os bagulho aí no jornal. E aí ele começou a escrever no jornal mal do governo. E aí o jornal dele fecha, por conta das críticas ao governo. O Quebrando Tabu, dele, da época. E aí, né, ele ficou falando mal do governo, fecharam a parada, o governo fechou o jornal dele. E... Bem, ele vai se casar com a mina, se casou com a mina, que vai ser a mina que vai bancar ele, porque ele vai desempregado. Ele tinha fama de ser um... Porque ele era... Eu acho que o lance dele era ser um escritor foda, né? Um pensador teórico. Mas ele também era um cara dos discursos também, ou não se sabe? Não tô ligado. Eu não sei te dizer se ele é um cara dos discursos, não. Se for, não mandou tão bem, né? Porque ele em si não movimentou muitas pessoas. Quem movimentou foram os livros dele, entendeu? Foi indireto. De qualquer forma, ele vai pra Paris e lá em Paris ele vai conhecer as ideias socialistas, mas com Saint-Simon, porque o socialismo não veio com Marx. E a mina dele fazia o quê, assim? Ou era de família rica? Não tem essa resposta. Ele se casou com a mina e ela bancava mais ele, assim. Ela segurava mais as ondas das contas, porque ele morreu pobre. Ele morreu ferrado, assim. Não tem como gostar de capitalismo também, né? Mas nasceu rico. Cara, mas não trabalha, daí dá tudo errado.
ficar pobre, Por que será, né? não vai ser fã, né? Muito bem. 1848, ele vai publicar o Manifesto Comunista, onde ele acha que nós temos que juntar uma galera, juntar um bonde, meter porrada em rico. É isso. Essa é basicamente a ideia do Manifesto Comunista. É basicamente isso mesmo? Não, é bem Assim, exagerado. o que... Ele acredita que vai ter uma recessão, uma crise cíclica do capitalismo, Tá. que é a coisa Até aí que eu tô sempre. com ele. E quando houver a classe dominada, que são os trabalhadores fabris, nessa época, uma outra coisa que Marx precisava entender, eu acho, hoje é fácil julgar porque já passou muito tempo, né? É que a revolução só viria pela classe trabalhadora de fábrica. Mas é porque naquela época o explorado mor era o trabalhador de fábrica, entendeu? Então, hoje em dia seria uma outra galera ou mais pessoas, entendeu? Variou, assim, tem mais tipos de explorados. Mas Marx dizia que seriam os trabalhadores de fábrica que mais organizados iriam fazer uma revolução. Ele fala, o país mais organizado, com a classe trabalhadora mais organizada, vai fazer essa revolução. Dava a entender que ele falava da Inglaterra. Mas, novamente, Marx errou. Não foi na Inglaterra onde rolou a primeira revolução. Foi aonde? União Soviética? Rússia, que virou União Soviética. Lá que aconteceu em 1917, o Lenin, influenciado pelas ideias dele, vai ser o primeiro lugar, né? A União Soviética a ser um país oficialmente socialista, né? Que foi através de uma ditadura. Isso é importante, né? Qual que era o game, né? Como é que é a escadinha da evolução, né? Nós teríamos primeiro um país capitalista, entrar em crise, os trabalhadores tomariam poder, meteriam uma ditadura do proletariado, inclusive seria um mal necessário nesse momento, porque haveria revolução, e pessoas morreriam. Ele defendia isso. E quando a ditadura do proletariado estivesse no poder, com o passar do tempo, aí poderia demorar, ele não diz centenas de anos, os organizadores, né, o governo desse Estado socialista com uma ditadura iria acabar com o próprio Estado. E aí entraríamos no comunismo, que não tem Estado. Por isso que o pessoal fala, a China é comunista? Não, porque comunismo não tem Estado, entendeu? China é socialista, beleza. O comunismo é o conceito de não ter Estado. Mas ainda teriam classes sociais, e aí com o tempo o anarquismo viria, onde sem classe, imagine all the people. Isso que aconteceria. Então, na teoria dele, é uma escadinha evolutiva. vai rolando, e o auge, É o anarquismo. que é, foda-se. Onde todos fazemos o que dá, você acorda, você trabalha, você faz o que você tem que fazer e você volta pra casa. Você tá com fome, você pega comida. Ah, Vitor, por que eu iria trabalhar? Da mesma forma, pelo mesmo motivo que você não enfia a faca numa pessoa na rua. Porque você sabe que é errado. Ah, é. Entendeu? Ah, é errado. Entendeu? Tipo, o que faz você ser quem você é, se nós colocarmos intrinsecamente o seu papel como uma pessoa que compõe um grupo, e se nós conseguirmos colocar dentro da cabeça desse... Porque nós somos animais, né, cara? Mas a gente não vive obedecendo os impulsos animalescos o tempo inteiro. Se nós conseguirmos colocar dentro da cabeça de todos nós que nós temos que fazer a nossa parte, e Um senso de responsabilidade. um senso de responsabilidade level máximo, e poderia demorar mais de 1000 anos. Assim. Isso aí, Marx não fala disso. Rolaria. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu sei que é aí que o meu aluno genérico do segundo ano do ensino médio, ele fala: ah, professor, aí ele falou bosta. Por quê, Juquinha? Porque o ser humano, ele é egoísta. Pô, Juquinha, que legal, você sabe o que é o ser humano. 800 mil filósofos passaram a vida tentando descobrir o que é o ser humano. E o Juquinha sabe. O ser humano pode ser qualquer coisa, cara. A gente não sabe quem é o ser humano. A gente tem pouquíssimas informações sobre o que de fato é o ser humano. Comportamentos comuns. A gente é bicho. O ser humano estupra, tá ligado? O homem, ele é feito, ele evoluiu estuprando. Adivinha? Hoje a gente não estupra mais. Só quem tá errado. Por quê? Porque nós sabemos que isso é moralmente, eticamente errado. Se nós conseguíssemos e enfiar na cabeça da população outros ideais, outros parâmetros éticos e morais que corroborariam com essa hipótese, poderia acontecer. Se não me engano, foi o John Locke que disse que o ser humano é uma tábua rasa, ou tábula rasa, esqueci. Que é tipo como se fosse um
papel em branco. E isso é a maior definição de ser humano que eu mais concordo, assim. Porque o ser humano pode ser qualquer coisa, velho. Tudo depende das condições. O ser humano se explode por religião, velho. Para e pensa. O cara chega num ponto de acreditar em algo que ele aperta um botão e explode ele com todo mundo. Não é uma morte. É uma explosão, velho. É uma morte pesadíssima. Será que não é possível? Com séculos e séculos de educação e mudando a mentalidade daquelas pessoas. Possível, eu acho que é. Eu acho real que o ser humano, o animal que tá conversando agora, pode viver isso. Como fazer isso, ninguém sabe, né? A gente tenta imaginar. Mas eu acho que é possível. Então, nesse aspecto, eu sou marxista. Tu acha que esse é o caminho? É o caminho. Acho, inclusive, que não tem como parar mesmo. Acho que vai acontecer. Porque ou é isso, ou é o fim. O capitalismo, ele é autodestrutivo. Por que tu acha isso? Porque vai chegar num ponto que a gente vai querer tanto como é que eu posso dizer? O consumo exacerbado pode levar a gente pro fim, as tecnologias podem levar a gente pro fim, né? Chegar num ponto, porra, se a gente construir usina nuclear pra tudo quanto é lado... Tu acha que isso é uma coisa tu não acha que isso... Coisa humana. Tu não acha que isso, independente do regime ou da forma como a sociedade é organizada, tu acha que sei lá... O capitalismo não tem uma barreira que impediria isso, entendeu? O capitalismo, ele permitiria que se a empresa quiser, porra, meter, sei lá, se uma empresa fala, vamos fazer uma usina nuclear em cada cidadezinha, com mais usinas nucleares, mais chances de dar merda, entendeu? O progresso, o avanço, ele não necessariamente... Mas o avanço bélico, porra, é só pensar nisso, a quantidade de bombas nucleares que vão crescer, se as empresas militares, se o capitalismo estiver livre, ele vai ter mais empresas criando mais armas e mais botões vermelhos de fim do mundo. Eu acredito que há um limite material para a raça humana. E o capitalismo tá cagando para isso. Entendeu? O capitalismo quer o quê? Lucro. Independentemente do que for necessário. Inclusive o seu próprio fim. É isso que eu acho que é o problema do capitalismo. Eu acho que ele isolado, ele corre pra vários problemas, né? Mas eu não vejo... Um estadinho ali segurando a onda, você acha? Eu não vejo... Eu acho muito mais provável... Não sei, talvez se por ser uma... Sei lá, esse outro caminho de a gente ir numa parada comunista, depois a anarquista que é, sei lá, milhares de anos. Não sei se é tão distante, tão... algo tão não palpável pra mim, que eu não consigo nem enxergar, assim, eu acho... Você pode ver que Marx mesmo, quando ele fala de socialismo, a transição socialismo pra comunismo já é uma transição um pouco... Tipo, quando ele fala capitalismo pra socialismo, ele fala vai ter uma recessão, a classe domina, tá ligado? Tem uma base foda. Agora, de socialismo pra comunismo, ele fala, e aí os caras vão parar, tá ligado? Tipo, tá, mano, mas ok, tá muito distante. Então como é que o cara também vai... Não, quando o Estado socialista, não sei o quê. E aí é onde, inclusive, nesse ponto é onde os anarquistas discordam, como Bakunin, Proudhon, discordam do Marx. Porque eles falam que o homem pega o poder e corrompe. Poder corrompe eu acho que eu concordo com esse pessoal. Legítimo. Que eu acho que independente do capitalismo, ou se a gente... dos regimes comunistas, assim, sempre tem os filha da puta que estragam tudo. Tem... Mas você não acha que a gente vive com um montão de gente com poder e... Tamo aí, tá ligado? Eu não tô falando que o poder não corrompe o homem. Tô falando que não dá pra fazer uns bagulho, tá ligado? Tipo, olha quanta gente tem poder hoje. E a sociedade como é que melhorou? Porque você sabe que eu defendo que a sociedade melhorou. Sim. E melhorou, assim, os índices melhoraram. Tem milhões de outros problemas, mas se você olhar... Fome, expectativa de vida... Isso. No geral, deu um upgrade. Tamo indo bem, time. Algum upgrade deu. É que não, a gente não tem como perceber, é difícil de perceber, né? Lógico, né? Somos né? Mas... E é ofensivo pra muita gente. Com razão até. Falar que o mundo melhorou nos últimos... Melhorou muito, várias coisas nos últimos 50 anos. É pessoa na rua pedindo comida, né? Não, legítimo, eu até entendo quem me xinga depois dessa, assim. Mas melhorou. Mano. Foda, nos índices melhorou. Mas aí tu não acha que o capitalismo teve um papel nisso? Lógico, o capitalismo é um degrau. Só que tá Mas na hora de subir. Tu acha que ele é só uma...
uma fase com alguns erros. Isso. E a próxima fase, Vai ter menos. tu acha que vai ter menos erros? Exatamente. Porque o capitalismo, ele, como eu falei, o grande problema é que ele é amoral. Ele não se importa com moralidade. E isso já é melhor do que ser imoral, entendeu? Ser amoral é melhor do que ser imoral. E tu acha que as experiências comunistas, assim, que rolaram, também deu várias merdas. Sim. Daí a galera... Como eu falei, não é comunista, é socialista. Tá, Porque, né? não chegou lá Não, ainda. nem perto. Tá. Mas pra ti também é um outro degrau com várias falhas. Sim. É isso aí. E assim, longe de... Mas aí, filosoficamente, na tua cabeça faz mais sentido passar por esses Filosoficamente. degraus com falhas que tu acha que... São menores. que... Porque é uma questão de prioridades no final. Tipo, quais são as suas prioridades? Quais são as prioridades do Estado? Quais são as prioridades de um Estado capitalista? São prioridades deturpadas. Ah, mas na prática... Não, beleza, ok. Eu acho legítimo criticar as práticas, que tem que criticar, porque é isso que vai melhorar a prática. Mas a gente não pode confundir governo com Estado, que eu acho que é o maior dos erros. Como assim? Ué, o governo são as pessoas que estão lá dentro administrando. O Estado é a instituição, entendeu? Não é porque um Estado socialista fez merda, fez muitas merdas, que o conceito de Estado socialista é o problema. Entendeu o que eu quero dizer? Ou não entendeu? Tipo assim, não é porque... entendi, mas é que isso vale pra Não, outras coisas, não? não o capitalismo. Porque o conceito de Estado capitalista é a moral. Ele não se importa com tudo isso. Entendeu o que eu quero dizer? Tá, e daí no Estado Socialista ele se importa... Teoricamente é moral. Teoricamente há uma reunião entre a galera e o que as crianças vão aprender na escola, entendeu? Se numa sociedade... Mas quem vai definir essas coisas é a galera do Estado Socialista, né? Sim, com as pessoas. Sim, bom, o que é legal pra... Sim, o povo. É. Teoricamente, o povo. E... No capitalismo, não. Sim, mas aí tu acha que a chance disso ter uma moralidade é maior. Isso. Acho que é maior quando, pelo menos, teoricamente, o Estado impede o animal capitalista de fazer o que ele quiser. Entendeu? É a minha perspectiva. O que você acha o quê? Conta pra mim. O Brasil quer saber, Nica. Não acho que existam grandes diferenças. Eu acho que essa estrutura, como eu falei, pra mim, vai ser... vai ter uns filha da puta igual. E esses filha da puta vão manipular a parada e... Mas o filho da puta no Estado socialista deveria ser preso. O filho da puta no capitalista não necessariamente. No capitalismo, depende necessariamente. do nível de filha da puta. O que é o filha da puta, assim, né? Esse que é o ponto, pô. Uma empresa que sei lá, que cria um remédio que vai fazer mal pros outros, que sabe disso e vende, e aí daqui a 30 anos a gente fala, pô, tava errado. Tava errado. No socialismo, não. No socialismo a gente não vai deixar isso acontecer, teoricamente. Entendeu? É que também dá pra falar que Na prática. no capitalismo, se for uma parada com uma dosezinha de Estado regulamentada, as coisas também não vão acontecer. Mas aí, outra coisa que Marx fala é que esse Estado é montado por lobby capitalista. Entendeu? Essa pra mim é a treta. Uhum. Pra mim a treta maior... Empresas botam políticos lá. A treta maior é que se o Jeff Bezos quiser, ele compra o Rio Grande do Sul. É isso. Isso que não pode acontecer. Não, essa é a treta pra mim. Não. Isso daí como é que eu posso dizer? É que o Estado, e inclusive é isso que legitima moralmente a revolução para os socialistas. Que o Estado não é o Estado. O Estado é um braço burguês. Entendeu? As pessoas que estão ali não estão representando o povo. De onde tirou isso? As pessoas que estão ali estão representando a burguesia. Então por isso que é moralmente aceito, segundo essa galera, meter porrada. Também, pra mim a solução é também encarar o capitalismo como um jogo. O cara ganhar o capitalismo às vezes. Mas o foda de perder é ruim. Chegou de 1 bilhão, ganha uma medalha, ganha um boné, ganha uma camiseta. Isso. E era isso, porque o cara chegar em... Os caras tão próximos de trilhão, né? Fora a galera de, sei lá, Arábia Saudita que a gente não fica sabendo, que não anuncia. Mas... Se eu não me engano, nos próximos... Acho que o Elon Musk planeja virar trilionário, né? Eu sei que o Bezos estava na frente. Não, né? o Elon Musk passou. Passou agora? Passou, mais rico do mundo.
É ridículo sem ganhar dinheiro. Então, aí também tem o contraponto, que a gente tem que sempre defender os trilionários, né? A raça que ninguém defende, Que né? é a Só galera nesse podcast. O cara que sofre. O preconceito com trilionário é uma E coisa é seríssima. isso, cara. E tá vindo, hein? E tá vindo. Tá vindo esse preconceito aí. Não, que não a defesa pra te ser trilionário, mas a defesa pra te ser ridiculamente rico é que só pessoas com recursos ridiculamente estúpidos fazem coisas estúpidas que dão um passo além da humanidade. Ir pra Marte, né, e o caralho. Ou de inventar o discurso de muita gente é que precisa de uma indústria farmacêutica ridícula para desenvolver uns remédios bizarramente caros. E aí eu já não sei se eu concordo. Com o capitalismo. Eu acho que não precisa. Acho que não precisa de de uma indústria farmacêutica tão robusta quanto... Entendi. Quanto ela é? Quanto ela é. Entendi. Você acha que o Estado deveria administrar o valor de remédios? Não, acho que talvez cair um pouco, porque tem um tempo de direitos autorais, né? Não sei como é que se 50 chama. anos, eu acho. Tinha que cair, sei lá, cair para um tempo... Vamos cair para 5 anos. Tinha que mudar algumas legislações universalmente. O Estado faria isso? Universalmente. Comunista de merda. Não, é que eu acho que tem alguns aspectos, não todos, que aí faz parte da minha teoria, que chama o meio termo de níquel. O meio termo de níquel. Por exemplo, tipo indústria farmacêutica. E aí alguns incentivos de... A gente sempre fala de agricultura familiar, o caralho. Solidário. Tem algumas coisas que eu acho que... Monsanto aí, fabricando as sementes que tu não pode... Se tu usar a mesma semente, tu vai preso. Você vai tomar uma multa bizarra por usar uma semente que é patenteada dos caras. Aí tu fala, não, mas a Monsanto gastou bilhões para desenvolver. Beleza, tem que criar uma Monsanto estatal. Que, na verdade, eu morava quase numa Monsanto estatal, né? Porque eu morava no Instituto Rio Grande do Arroz, né? que era o que eles faziam. Então é mais ou menos isso. Pega a fórmula de uma empresa e... No caso, onde eu morava, eu acho que eles não sei se eles pegavam fórmulas. Enfim, eu me lembro de ir criança nos laboratórios, eles ficavam estudando os arroz, a semente, o caralho 4 e dando dica pros... E aí eu me lembro claramente também de ter uma greve na frente contra os transgênicos, na frente da minha casa. Olha aí. A galera, tipo, com uns cartazes assim, não sei o que, contra os transgênicos. Maneiro. Mas, enfim, eu acho que eu sou mais socialista do que o pessoal capitalista gosta e muito menos socialista do que... Eu tô pra dar raiva em todo mundo. Entendi. Cara, não necessariamente extremos são ruins, isso é importante deixar claro. Mas normalmente são, tá ligado? Normalmente são, não é uma regra. Mas eu não sei, cara, eu acredito muito no fazer o que dá, tá ligado? Acredito muito no jogar de acordo com o tabuleiro que tá na mesa. Então, tipo assim, se até aqui dá pra ver, se eu pensar muito além dali, eu já vou começar a ser contraprodutivo. Entendeu? Tem que fazer coisas e criar planejamentos mais palpáveis sempre. E eu acho que isso é um erro do caralho, assim. Como assim? A galera planeja coisas... Tipo, eu criar meu plano de governo pro mundo? Níquel, tipo você poderia, por exemplo, sei lá, marcar um psicólogo. Cuida dessa tua vida fodida. Exatamente. E me devolve os 40 pila de ontem. Eu que tô te devendo, inclusive. Mas é isso mesmo. Sorvetinho. É um almoço aqui. Mas enfim, de qualquer forma... Uma grande corporação que a gente vai comer. Vai ser mesmo. Terminando a história do Alexandre. Alexandre, olha aí, ó. Tá vendo? Se cruza, esses dois ídolos comunistas se cruzam. Isso, ídolos comunistas. Terminando a história dele aqui, cara. Ele, até o fim da vida dele, ele viveu do resto da herança da ajuda do Frederick Angels, que é o brother dele. Não pesa nada pra ti o lance do cara... Da mulher ter bancado? Da mulher ter bancado, o cara meio ficou pobre. Cara, é porque... Acho que é não ser racional. Separa a obra do artista. Né, brother? Tipo assim, se o bagulho é bom, é bom. Tá. Não, mas o cara, ele... Tá bom. Maneiro. Mas o bagulho é bom, entendeu? O que isso influenciou no bagulho? Eu não falaria que eu tomaria uma cerveja com Marx. Eu tomaria. Não diria que fere a obra a ponto dela ser dispensada. Sim. Mas eu tenho um pouquinho de... Acho que meio vacilão. Eu fico meio... Sabe? Entendi. Justo.
Deu uma vacilada, né? Não, eu acho meio... Como é que eu posso explicar, cara? Cara, não sei, é tipo... Tu vai no... Tu come no... Imagina tu come no restaurante e o chefe come qualquer bosta, sabe? Mas ele fala que é o melhor chefe que tem, mas ele não sabe nem... Ele não sabe fazer ovo frito. Entendi. Acho que seria um bom palavra. Ele não sabe fazer... Professor de português fala um problema? Professor de português que fala exclusive. Exclusive, é maravilhoso. Porque a pessoa tenta falar inclusive. E aí ela fala exclusive. Tipo, ex. Não é só, ela não só errou do ex, é do cru também. E eu acho que é por aí. Eu, tipo, puta professor escreveu um livro. Fala exclusive. Beleza. Pô, o livro pode ser bom, deve ter várias ideias legais. Exclusive, brother. Nick, enfim, ele vai morrer em 1883, 2 anos após o falecimento da sua esposa. Ele faleceu provavelmente porque ele tinha problema que ele fumava muito tabaquinho. Cigarrinho, nós. Bem, pra terminarmos o episódio, eu quero falar novamente uma frase. Esse foi um dos episódios que mais deve ter gente dizendo cala a boca. Ou tipo... tentando dar uma resposta pra ti ou pra mim. É importante deixar isso claro. Isso aqui é uma interpretação marxista. Não é também como se eu fosse o dono do Marx. Então existem muitas pessoas que discordam da minha interpretação. Porque o povo é dono do Marx. Né? Exatamente. E eu acho que assim, bota nos comentários, além de se inscrever no canal, botar o sininho, comentar e tudo mais, comenta coisas mais específicas. E mandar no grupo do Zap dos amigos. Aquele grupo de... Vai ter alguém muito brabo assim. Ai, nunca odiei tanto ter audição. Mas comenta aí, você acha que, primeiro, eu errei na interpretação marxista? Segundo, o meio termo de níquel. A teoria. Teoria do meio termo de níquel. Pegou um bom nome, né? É um bom nome, né? Não é tipo, piada, né? Se viesse, se o Freixo te falar... O meio termo de Freixo abriu um novo partido, acho que ganha espaço. Mas enfim, eu acho que sim. E comenta aí o que você acha. Comenta aí, né, se você concorda ou discorda. Qual seria a tua principal ideologia? E comenta também qual vai ser a rede muito grande que a gente vai almoçar hoje. Qual será? E xingar o comunista é legal, né, também. Tem isso. Pode xingar esses comunistas. Pode, esses comunistas. Terminando, vamos terminar o episódio com a primeira frase do Manifesto Comunista. Quer que eu faça beatbox ou tu vai free? Pode beatbox. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classe. Te deixei sozinho só pra... Mas aí foi o final do verso, pô. Terminou com um punch. Tá bom. Então é isso, Alexandre. Então é isso, essa história de Karl Marx. Poder pro povo. Tchau.